No último dia 24 de fevereiro, o Tribunal Superior do Trabalho, numa longa sessão de seu tribunal pleno, transformou em precedentes vinculantes súmulas que eram persuasivas de sua jurisprudência. Isso tem grande impacto para o mundo do trabalho, e se a trabalho pode chegar, o podcast da Escola Judicial da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, tem a alegria, neste plantão, de ouvir o ministro Agra Belmonte, que, além de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, é magistrado desde 1993 e hoje preside a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, além de muitos outros predicados. Ministro, muito obrigado por sua disponibilidade. O que é que aconteceu para o tribunal fazer esse movimento intenso numa única sessão? Doutor Fava, nós precisamos direcionar o Tribunal Superior do Trabalho como corte de uniformização de jurisprudência, e para que essa jurisprudência seja observada pelos tribunais regionais e pelos juízes de primeiro grau, transformar numa corte de teses. Então, é preciso, a partir da cultura dos precedentes, que nós, então, nos dediquemos de forma bastante intensa e ostensiva à produção de teses para acelerar a resolução dos processos. Porque se nós caminharmos da forma, ou continuarmos a caminhar da forma que nós estamos caminhando, o TST acaba se transformando numa corte de terceiro grau, e não é essa a ideia constitucional, não é essa a ideia do legislador, de que nós fiquemos aqui no varejo, revendo, não fatos e provas, evidentemente, mas simplesmente revendo violações, ainda mais agora que nós temos a chamada transcendência, que afasta o conhecimento daqueles processos onde não existe um fator político, econômico, social, que justifique a apreciação daquele processo. Aquilo que sexta-feira dormiu, súmula meramente dissuasória, agora então é vinculante a partir de segunda-feira. Essa é a diferença do trabalho que aconteceu no dia 24. Em termos, na verdade, nós procuramos separar aquelas teses Uhum. derivadas de processos em que todas as turmas decidem num determinado sentido e a própria seção de dissídios individuais também decide naquele sentido. Uhum. Sumulado ou não, nós reafirmamos essa jurisprudência, né? Ou sumulada reafirmamos, ou não sumulada nós também reafirmamos essa jurisprudência já plenamente pacificada. Foi, para quem assistiu, um trabalho exaustivo. O que é que antecedeu aquela sessão, ministro? Houve uma preparação e um debate anteriores por parte da Corte? Houve, inclusive, aquelas teses que foram aprovadas Uhum. foram as que não havia qualquer tipo de divergência na Corte. As demais que acabaram não ingressando na sessão, porque ainda nós precisamos maturar, né? Precisamos aqui, no caso, tecer mais algumas considerações a fim de fazer um ajuste dessas outras questões. Mas Muito. a ideia é que nós realmente transformemos as súmulas que nós temos em súmulas obrigatórias, Uhum. que nós cancelemos aquelas súmulas que não estão mais de acordo com a lei ou com a própria jurisprudência, e reafirmar, né, de maneira obrigatória, a fim de que nós possamos ganhar tempo, né? Não adianta ficar discutindo, rediscutindo situações que já estão pacificadas. Claro, é uma racionalidade muito importante para todo o sistema. Podemos olhar algumas delas. Eu lhe proporia inicialmente a da multa do artigo 477. Aliás, desculpe, do rol de testemunhas, porque a CLT, como todos sabemos, não prevê rol de testemunha,
No entanto, a praxe levou alguns juízes, ou algumas varas, ou muitas varas, a fazerem essa exigência. Qual foi a razão de decidir do tribunal neste verbete? O senhor se lembra? Sim, e isso corresponde à nossa jurisprudência já pacificada, sempre lembrando esse aspecto. Sim, Ou seja, aquilo que as turmas têm decidido a respeito é aquilo que a própria SDI tem decidido a respeito dessa questão de testemunha. A perfeito. CLT de 1943, né? E, evidentemente, o ambiente, naquela época, era um ambiente totalmente diferente do ambiente que nós temos atualmente, inclusive nas grandes cidades, Perfeito. nas 8 maiores capitais do país, onde existe até uma dificuldade muito grande de deslocamento. E a partir do momento em que isso acontece, se por acaso o juiz prepara de antemão o processo para que as partes levem as suas testemunhas e isso não acontece, a parte não faz o arrolamento, como exige, por exemplo, o CPC, e Sim, nem leva as suas testemunhas espontaneamente à audiência, não faz uma coisa nem outra, sem qualquer justificativa. Nesse caso, então, nós entendemos que o indeferimento do adiamento ou da instrução não fere o direito de defesa não fere, enfim, o direito de defesa. Agora, veja bem, o verbete é claro que não faz o arrolamento se foi exigido previamente, que não leva as testemunhas espontaneamente sem justificativa, porque sim. nada impede que justifique a razão pela qual a testemunha convidada espontaneamente não compareceu ou a testemunha que foi intimada não compareceu. Perfeito, muito razoável, né? E aí economiza tempo de todo mundo e dá mais proveito para o dinheiro público, neste caso. Exatamente. Isso é uma interpretação da lei para os dias atuais. Exatamente. Excelente, ministro. Outro tema, ministro, as comissões de vendas. Aparece muito essa questão no foro. Vendido o produto no varejo a prazo, com encargos financeiros, o tribunal decidiu que as comissões são calculadas sobre o preço total. E eu queria ponderar duas questões com o senhor sobre esse assunto. Se as comissões também podem ser pagas à medida que o empregador recebe, porque está vendendo a prazo, vai receber a prazo, e também, se a operação de financiamento for feita por terceiros e não pelo empregador, se muda alguma coisa para a tese jurídica que o tribunal adotou. Sim, as comissões devidas ao empregado vendedor em razão de vendas a prazo devem incidir sobre o valor total da operação, mas, evidentemente, que se o recebimento for a prazo, o pagamento vai ser feito a prazo. Perfeito. E se o banco financiador ou a entidade financiadora não for o empregador, muda alguma coisa? Às Não. vezes, a gente tem nas grandes redes, nas concessionárias, a instituição financeira dentro da loja, né? Inclusive, alguns pedem vínculo, é, alguns vendedores pedem vínculo com o banco, de tanto que misturam essas operações. Aí, o verbete prevalece da mesma forma. Em termos, nada impede que se prove, por exemplo, que o empregador negociou aquela comissão com o banco e recebeu de uma vez só. A partir do momento que recebeu de uma vez só, evidentemente não há razão nenhuma para que seja feito o pagamento a prazo. Mas é uma Mas, questão, como operação financeira, bastante discutível, porque, bem ou mal, quando negocia, o empregador está recebendo a menos, né, do banco. sim, Ele está fazendo um negócio jurídico. Mas aquele negócio, em princípio, a venda foi feita pelo próprio vendedor para pagamento a prazo. Então, ele está ciente de que ele vai receber as suas comissões a partir do momento em que houver o recebimento, mesmo que ele não esteja mais na empresa. Ainda perfeito. que ele não esteja mais na empresa, ele vai ter direito à comissão, ainda que a prazo, pela venda que ele efetuou. Muito bem, obrigado, ministro. Multa do artigo 477 na rescisão indireta. Em princípio, essa decisão seria desconstitutiva e faria o devedor ir mora a partir da sua publicação. Qual foi a razão que levou o tribunal a adotar? E eu sei que também, neste caso, é jurisprudência já consolidada, né? Está consolidada pelo fato de que a rescisão indireta, na verdade, é uma rescisão do contrato, é uma Hum, terminação do contrato, é um despedimento sem justa causa, tem natureza de despedimento sem justa causa. Inclusive, os efeitos jurídicos
pela própria lei, são os mesmos da despedida sem justa causa. E a partir do momento em que despede sem justa causa e não paga no prazo, a multa do 477 é devida. Então, se não houve o pagamento, tem que fazer. Nesse caso, tem que indenizar de acordo com o artigo 477 da CLT. Muito bem. Então, é pelo fato da equiparação que a própria lei faz entre rescisão indireta e despedida sem justa causa. E aí a gente precisa lembrar da súmula 462, né? Não sendo culpa do empregado, o atraso, sempre a multa é devida, né? Porque essa Sempre a alteração multa é devida. Exatamente. é muito interessante. Ministro, gestante entrou no artigo 500. O artigo 500 era historicamente reservado para a imunidade sindical. Qual foi o valor jurídico que o tribunal enxergou para distinguir essa garantia de emprego como uma estabilidade mais importante? O artigo 8º da CLT é muito claro, no sentido da analogia ser aplicada àquelas situações que já estão definidas. Então, o que move a questão da estabilidade em relação ao dirigente sindical e também em relação à empregada gestante? O que move, na verdade, o artigo 500? O que move o artigo 500 é o fato da estabilidade. Então, o fato da estabilidade é que gera a obrigação de que o pedido de demissão esteja condicionado à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente. E aí nós podemos, inclusive, ampliar, porque isso não vai ser só empregada gestante, isso vai se referir a outras situações de estabilidade. Então, em todas as situações de estabilidade, no meu entender, incluindo a empregada gestante, nós teremos aí o condicionamento à assistência do sindicato profissional da autoridade local competente. Ainda que a jurisprudência do TST tenha se encaminhado no sentido da indenização à empregada gestante quando dispensada, Sim. de qualquer maneira, a Constituição é bem clara quando se refere à empregada gestante e ao cipeiro como casos de estabilidade. Uhum, sim. Já que, O diretor, né? já que é estabilidade, apliquemos a regra, então. Excelente. Já que é estabilidade, vamos aplicar a regra. Muito bem. Porque nós Ministro, temos que realmente pensar que nós estamos diante de um trabalhador que está numa situação excepcional. Aquela situação excepcional é que gera o direito à estabilidade, porque o risco da dispensa, em casos como esse, a dispensa coloca em risco o nascituro, no caso da empregada gestante, e no caso do dirigente sindical, coloca em risco a própria representação profissional. sim. Então, há uma justificativa para que se coloque um olho a mais em se tratando desse tipo de situação de terminação do contrato. Por que esse contrato está terminando em relação a uma pessoa que tem estabilidade? Uhum, Alguma coisa está acontecendo? Vamos verificar. Então, acho que a homologação, nesse caso, é importante. excelente. A Mas, gente- olha, é uma exceção. É sim, uma exceção, porque a homologação ela não é exigível nos demais casos, né? E o é, artigo 500 não foi revogado. perfeito. A justa causa por improbidade, segundo a jurisprudência fixada na segunda-feira, ou confirmada na segunda-feira, gerará dano moral quando decorrer de mera imputação infundada. Essa expressão, ministro, não vai gerar muita controvérsia. O que é mera imputação infundada, ou o que foi que tinha o colegiado em mente quando adotou esse conceito? A mera imputação não é suficiente, ao contrário. A Sim, mera imputação não é suficiente para dar validade à dispensa sem justa causa, sim. baseada em ato de improbidade. E gerará dano moral, né? E quando revertida em dano em ré ipsa, é devida a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. O que acontece aqui é o seguinte: a partir do momento em que se despede um trabalhador por improbidade, tem que ter uma justificativa para isso. Hum, Não basta simplesmente despedir por improbidade, tem que ter a justificativa. Se o empregador não tem a justificativa, essa improbidade não existe. Essa perfeito. improbidade foi apenas alegada, seria apenas uma alegação. Então, a mera imputação seria uma mera alegação, Muito bem. sem conteúdo probatório. Na verdade, seria isso. Bom, por outro lado, improbidade
é quando está chamando o trabalhador de desonesto. sim. Isso atinge a honra do trabalhador, atinge a imagem do trabalhador e se justifica, então, nesse caso, quando há reversão dessa justa causa, que, em razão da ofensa ao direito da personalidade dele, que é o patrimônio mais importante, que é o nome dele, a Sem dúvida. imagem dele, o conceito que se tem dele, que, nesse caso, então, se justifica a indenização por danos morais. A SDI, até hoje, ela só decidiu a questão da improbidade gerar dano moral. Sim. Mas nada impede que ela, no futuro, ela venha a estender a hipótese onde exista uma imputação que ofenda indiretamente ou diretamente a honra ou a imagem do trabalhador, né? Em determinadas circunstâncias, chamar o empregado de indisciplinado Uhum. pode diminuir as chances dele de encontrar um outro emprego. Chamar o empregado como pessoa autora de mau procedimento, Uhum. ou chamar o empregado, dizer que o empregado tem embriaguez habitual, ainda que se dizer que o empregado está fazendo concorrência desleal com o empregador, tudo isso atinge, né, a honra, a imagem do trabalhador. Então, nada impede que no futuro isso possa acontecer realmente, de ser estendida a outras hipóteses além da improbidade. Mas o que Entendi. foi decidido foi a improbidade. Perfeito. Chegamos perto do fim, ministro. A cota de aprendizes diz o verbete que motoristas e cobradores devem integrar a cota do artigo 429 da CLT. Como a gente compatibiliza os impeditivos legais de crianças e adolescentes fazerem essas funções com a inclusão na cota, que é a reclamação que a gente mais vê no foro por parte dos empregadores? Olha, quando se trata de empresa que lida com motorista profissional, cobrador, é lógico que ela tem um departamento administrativo, ela tem outros setores onde esse jovem aprendiz pode ser alocado. E tem, inclusive, todas essas empresas costumam ter um setor de oficina, né? Que também pode demandar. Eu acho que talvez um convênio com o SESC, SENAC, outra instituição dessa, pode ajudar bastante o preenchimento da cota. Mas é lógico que o fato do menor não poder dirigir, né, a não ser, por exemplo, com 21 anos, que é o caso, motorista profissional, Sim, não é o caso do cobrador, mas é o caso do motorista profissional. sim. Isso não impede que o jovem aprendiz ele possa ingressar numa função administrativa ou em outra função que não exija dele essa carteira. Então, tem que entrar na cota. Perfeito. É um bem jurídico maior, né? A introdução no mercado de trabalho por meio da aprendizagem que estimula Exatamente, essa o que se quer é capacitação. exatamente incentivar o ingresso do trabalhador jovem no mercado de trabalho. E hoje em dia não é só jovem, não, né? Tem PCD também. Sim, pois é, que Tem inclusive outras situações. pode ter inclusive idade maior de 21 anos, né? Neste caso. Maior do que 21. O PCD, por exemplo, nada impede que ele seja motorista profissional. Pois é, sem dúvida, sem Ah, dúvida. adaptado pode ser, não tem problema nenhum em relação a isso. Cobrador, então, nem se fala. Pois é, Nível, certamente, qual é o problema? verdade. Ministro, por fim, embora a gente tenha muito assunto, se pudéssemos ter mais tempo, vamos. é, Agora, só para concluir, nesse caso da claro, cota de aprendizes, nós não falamos dos vigilantes, né? Que seria outra hipótese. Ainda teria essa. também bem Mas comum. isso não foi analisado pelo tribunal. Perfeito. Banheiro e local de alimentação para os trabalhadores de asseio que trabalham externamente. É uma proposição jurídica bem interessante, muito respeitosa com os direitos humanos desses trabalhadores. Mas eu não tenho visto, no meu cotidiano forense, viabilização disso. Eu vejo as ações de reclamação em que a gente acaba punindo o empregador
porque não providencia. A sua experiência é diferente? O senhor tem visto aí no tribunal empregadores já viabilizando a concessão desses espaços adequados para alimentação e banheiro? Doutor Fava, com relação a banheiro, eu tenho visto, sim, inclusive em estradas. Eu não sei se o senhor já teve essa oportunidade de ver o banheiro químico Sim, num caminhãozinho sim, próximo ao local onde está fazendo reparo em estrada. sim, Isso daí é resultado de condenações e ações do Ministério Público do Trabalho para dar dignidade ao trabalhador. O trabalhador está ali na estrada, sem perfeito. condições de ter nada perto. Ele precisa de local para poder exercitar as suas necessidades fisiológicas. Ele vai fazer aonde? Na rua? Não. Né? Então, é preciso que se tenha isso, sim. Eu já fui juiz de primeiro grau, Uhum. já fui juiz um ônibus. Minha primeira titulação foi exatamente de forma itinerante no ônibus. E o ônibus não tinha banheiro. Então, quando o ônibus parava num lugar, eu tinha que ficar procurando na localidade um lugar para ir ao banheiro quando a audiência ela se estendia. Sim. Então, veja, é preciso realmente que nós tenhamos condições. Uhum. A partir do momento em que o empregador realiza atividade externa, ele tem que propiciar para essa atividade externa a possibilidade do trabalhador ter acesso a banheiro, ou leva o banheiro químico, como eu fiz a observação em relação às estradas, ou procura locais onde possa isso se tornar realidade. E a mesma coisa em relação à alimentação, né? Tem que arrumar uma forma qualquer de viabilizar que exista um local apropriado para alimentação. Não se justifica que o sujeito vá sentar no chão e vá comer como se fosse bicho, né? É verdade, é É um ser lamentável. humano. Perfeito. Ministro, muito obrigado por sua disponibilidade e vamos esperar os próximos capítulos dessa empreitada do tribunal. Eu acho que foi um grande avanço. Eu preciso parabenizar o ministro-presidente, o ministro Aloysio Correia da Veiga, que está empenhado em transformar o Tribunal Superior do Trabalho numa corte de precedente. E essa transformação do Tribunal Superior do Trabalho numa corte de precedentes, ela se ajusta aos dias atuais, ela é plenamente viável, como nós podemos ver aqui pela reafirmação dessa nossa jurisprudência de forma obrigatória. É para isso que nós uniformizamos a jurisprudência, porque se for uniformizar a jurisprudência para ela não ser obrigatória, Uhum. há casos, no entanto, que justificam um procedimento especial, porque nós vamos receber a partir de agora, digamos, recursos repetitivos, que ensejam um procedimento diferenciado, etc. e tal, e também se tornará obrigatório. Mas nós estamos falando aqui de coisas relacionadas ao passado. Perfeito. Muito obrigado novamente, ministro. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.